Pessoal, antes de começar, eu preciso fazer isso, tá? Tem alguém que tem algum impedimento que a aula seja gravada, por qualquer motivo que seja? Eu preciso da manifestação de quem for contrário, tá? Beleza, então, pessoal, vamos começar. Tá? Eu só vou pedir desculpa pelos meus cachorros, porque eles são bem maus. Então, o que a gente... antes. Eu tenho mais um ponto aqui que eu queria conversar com vocês, mas esse não tem problema de estar gravando ou não. Nós temos duas classes de atividades. Né? Nós temos as questões e nós temos os resumos. Tá? Então, nós temos aí duas classes. Nós temos as questões e os resumos. Bom, as questões, elas servem como um reforço. Então, você lendo, né, o material de novo para formular a questão, você escrevendo a questão, ela é um reforço. E essas questões, como eu já comentei na outra aula, eu vou usar algumas em uma aula específica, e isso a gente pode olhar depois lá no cronograma, tá? A gente fazer uma avaliação, tá bom? Pô, professor, mas a avaliação é meio complicada e tal. Vale lembrar que a nota das avaliações, né, dessas atividades que vocês vão fazendo ao longo do período de conteúdo teórico, até essa avaliação de questões, ela vale 20%. Então, assim, não é nada oneroso, né, de fato, mas é uma forma da gente verificar o grau aí de absorção de conteúdo, tá? Infelizmente, é uma das formas que existe e talvez seja a forma mais fácil da gente conseguir atestar isso. Então, as questões servem para isso, tá, gente? Não é para gastar o tempo de vocês. Não, é para fazer um reforço do que vocês já estudaram. Então, vocês têm o visual, né, que é o vídeo. Vocês têm a leitura, que é o material em PDF. E vocês têm a leitura escrita, que que são as questões, né? Legal. Agora, com relação ao resumo. E aí eu quero fazer uma ressalva, principalmente para alguns alunos que fizeram um resumo bem extenso, tá? Por que eu quero fazer uma ressalva para os alunos que fizeram esse resumo bem extenso? Não é para fazer assim? Na verdade, é livre, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. No entanto, a ideia do resumo é que vocês consigam enxergar, que vocês consigam observar como que é a aplicação do conceito, ou seja, a aplicação do conceito de arquitetura, lá na hora que está fazendo a pesquisa. Porque, veja, uma coisa é a gente ficar falando, olha, existem componentes, olha, existem lá objetos, existem formas como cliente-servidor, P2P. Na aula a gente dá esses conceitos teóricos, né? Então a gente apresenta isso. Quando você vai ler o artigo e ele está tratando algo de arquitetura, aí você vê a aplicação do conceito de fato, né? Então, assim, por que ele está olhando para P2P? Né? Por que não cliente-servidor? A questão de processamento, por que ele está processando em um determinado cliente e não está processando no servidor? Ou vice-versa, né? Então, a ideia, pessoal, dos resumos não é que vocês façam lá um resumo estendido ou qualquer coisa. A ideia não é essa, tá? A ideia do resumo é olhar a aplicação prática do que vocês viram em teoria, tá bom? A maioria fez nesse sentido, tá? E fez correto, legal. Quem fez mais elaborado também não está errado, tá, gente? É para tentar salvar um pouco o tempo de vocês, tá? Para que vocês consigam se concentrar em outras tarefas, tá? Porque escrever é complicado, né? Escrever demanda paciência, demanda inspiração. Então, assim, a parte de escrita é um pouco mais complicada, tá? Então, os resumos, até a parte de tendências, tá? Eu gostaria que vocês fizessem assim, fizessem focados lá no problema que está sendo discutido, ou na solução, tá? Então,
de forma bem pragmática, olha, o problema é esse, né, envolvendo a arquitetura, e foi solucionado dessa forma, tá? E lembrando que eu preciso do nome do artigo, senão não vai fazer sentido nenhum, tá? Eu preciso saber do que se trata o trabalho. Beleza, dos resumos é isso, tá, pessoal? Então, das questões e dos resumos. Tá claro para todo mundo? Professor, Oi, pode falar. eu usei aquela opção lá do AVA para escrever o resumo no próprio campinho de texto. E eu vi que tem um Uhum. botãozinho de HTML, e aí eu coloquei o texto e coloquei o título do artigo e o link para poder clicar, mas testando eu acho que não Uhum. funcionou muito. Tem algum problema? Porque se não Diego, funcionar naquela funcionalidade de escrever em formato de HTML, eu ponho o link direto do artigo. uhum. Diego, a forma, para mim, assim, eu não tenho muito apego, tá bom? Por isso que tem o campo de texto, né? Você pode colocar o texto. E tem o campo de anexo, né? Que você também pode fazer ele no arquivo separado lá e enviar. Inclusive, o campo de anexo, ele aceita doc, PDF, Excel, enfim, né? O que você achar mais fácil lá. Porque o objetivo aqui nosso, pelo menos nessa fase de teoria e de tendência, ele não é muito em formato de artigo ou qualquer coisa assim de formalismo, tá? A gente está preocupado no conteúdo mesmo, tá bom? Então, colocou o link lá, não deu certo, mas colocou o título, tá perfeito, tá bom? Tá ótimo, e não atrapalha em nada aqui a nossa logística, tá? Tudo bem? Tá claro? Beleza, obrigado. Legal. É, vamos precisar de um formalismo? Sim. Quando que a gente vai precisar de formalismo? Lá na entrega do trabalho final, tá? Então, se vocês olharem a descrição do trabalho final, lá tem algum formalismo. Ele fala qual que é o template aceito ou as variações, o que precisa ter, né? Então, título, trabalhos relacionados, tal. Então, nessa parte, a gente precisa ter um certo formalismo, tá? Mas nos demais resumos, não se preocupem com isso, tá bom? A única coisa que é imutável, ou seja, que sempre vai seguir a mesma forma, são os prazos, tá? Então, vai ser sempre assim. Hoje tem um encontro, a aula 3 já está disponível, a atividade da aula 3 já está disponível. Vocês têm até quarta-feira, às 11h59, para fazer o envio. Pô, professor, não tive tempo ou qualquer coisa assim, posso entregar na quinta? Infelizmente, não. Tá? Por que isso? Porque eu sou chato? Não. Porque a gente, na pós, talvez para a maioria aqui seja o primeiro contato com qualquer coisa da pós. Tá? Talvez seja a primeira disciplina, enfim, tá? É o primeiro contato que vocês têm. Na pós, a gente tem várias formas de fazer várias coisas. Tá? Várias formas de pesquisar, nós temos várias metodologias, vários estilos de professores. A gente tem, cara, a gente tem são infinitas possibilidades de condução. A única coisa que é comum são deadlines. Ou seja, você tem um prazo para entregar lá a sua proficiência em inglês. Você tem que entregar nesse prazo. Você tem um prazo para fazer seu exame de qualificação. Então, existe um prazo e você até consegue prorrogar, mas não trabalha, porque é toda uma burocracia e tal. Então, a única coisa que a gente sempre tem certeza na pós-graduação é que os prazos existem e eles precisam ser cumpridos. Tá? Então, a gente começa a exercitar isso na disciplina. Se o prazo é quarta-feira, é até quarta-feira, tá? Então, se atentem a isso. É a única coisa que eu vou cobrar um pouquinho mais, porque a gente precisa ser criterioso com relação a isso. De resto, pessoal, é livre, tá? De resto, é livre. Tudo bem? Até aqui a parte formal da coisa? Professor, em relação a isso, sim, eu queria só saber se tem alguma. No de ontem, por exemplo, eu tinha me confundido nos prazos, eu não fui a fundo no assunto que eu queria, né? Então, fiz um artigo e eu não pesquisei, assim, em relação à nota qualis e tal, conceito. Quanto melhor o conceito do artigo, tem alguma coisa nesse sentido ou não? Porque isso, para nossa pra revisão bibliográfica, a gente
já tenta buscar, né, para o projeto, mas para a aula que faz diferença ou não em relação a isso, ao conceito do queries do artigo? Alexandre, não faz, para mim não faz diferença nenhuma, tá? Então, assim, você pegou lá um artigo Quali C, beleza. Ah, o seu colega pegou um artigo Qualis A, beleza também. Por quê? Veja, uma coisa é a gente olhar a informação que ele está passando. Então, digamos que o seu colega que pegou um de conceito A, ele não conseguiu mostrar qual que é a informação que está trabalhando lá no artigo. Ele traz lá os elementos, fala, ó, o título é esse, o resumo é mais ou menos isso aqui, eu acho que trabalhou com isso aqui, e o resultado eu acho que foi isso. Aí vem um aluno que pegou um artigo Quali C, ele fala assim, ó, o cara trabalhou aqui com multicamadas lá em cliente-servidor, e essas multicamadas, ele explorou lá o conceito de tamanho de serviço, tipo de protocolo e tal, e aí como solução, ou seja, quem trabalhou no artigo de Quali C trouxe muito mais informação relevante para o contexto que está sendo trabalhado do que o cara que trabalhou com A. Então, nesse momento, eu também não estou me esquentando com Qualis, não, tá? Agora, se você está trabalhando com sistema distribuído, se você já está aproveitando para fazer o levantamento bibliográfico para o seu trabalho, aí é legal você ter qualis altos, você ter revistas bem referenciadas, porque você vai usar isso posteriormente no artigo, na sua qualificação, na sua dissertação, enfim, você vai usar isso em algum momento. Então é interessante que você tenha veículos muito bons, tá? Mas para a disciplina, para o objetivo dela, é tranquilo, tá bom? Beleza, obrigado. Legal. Pessoal, então vamos lá. Arquitetura. Então a gente está trabalhando com arquitetura, beleza? Quando a gente fala em arquitetura, a gente pensa, né, no nosso mundo cotidiano, a gente começa a pensar em construção, né? Tipo, o arquiteto, ele vai dar uma planta, ele vai mostrar a visualização de algo que eu quero construir e tal. Então, normalmente quando a gente fala em arquitetura, a gente tem essa ideia de que está construindo algo, tá? E a arquitetura, nós temos, se a gente conseguisse fazer uma taxonomia dela, ou seja, se a gente conseguisse dividir ela, nós provavelmente dividiríamos em duas partes. Nós dividiríamos ela em parte lógica e nós dividiríamos ela em parte topológica. Então, a gente dividiria essa arquitetura em dois momentos. Um momento que é o momento topológico, ou seja, onde eu vou colocar as coisas, tá? Geograficamente falando, e como que vai ser a interação disso. E de forma lógica, ou seja, como que eu vou estruturar, né, o meu conjunto de serviços ou o meu sistema como um todo para que ele funcione de forma muito boa, tá? Que ele funcione com desempenho muito legal. E vejam que vem à tona uma palavra que é importante e que não é mencionada, não é tão mencionada, tão enfatizada no material, que é o quê? Desempenho. Desempenho. Por que desempenho? Bom, se eu tenho uma aplicação, né, eu estou olhando para uma aplicação distribuída qualquer, eu quero que ela tenha um tempo de resposta bacana. O que é um tempo de resposta bacana? Pô, meu usuário faz uma solicitação e tem uma resposta. Então isso é muito bom, porque quer dizer que esse tempo de resposta ele está bem da hora, né? Tá condizente. Eu também quero, né, em cima desse tempo de resposta ali, eu quero que ele tenha uma temporalidade. Ou seja, que ele tenha alguma relação temporal ali, né? Ou seja, não dá para eu simplesmente mandar uma solicitação e esperar horrores de tempo para ter uma resposta.
Ou seja, o próprio tempo ele já está em tempo de resposta, né? Então a gente já traz isso lá no tempo de resposta. E esse desempenho a gente também tem aqui em algum momento, ou em todos os momentos, tá? Segurança. Ou seja, dependendo do que eu estou trabalhando, né, o tipo de sistema que eu estou trabalhando, eu gostaria que esse cara tivesse um nível mais ou menos seguro, tá? Então, esses caras aqui, tanto o tempo de resposta, como a própria temporização, como a segurança, eles fazem parte tanto da arquitetura lógica quanto da arquitetura topológica, tá? Então, vamos olhar um pouco, eu vou começar no material, a gente começou pela lógica, tá? Vamos começar pela topológica, que no meu ponto de vista ela é mais simples da gente conseguir entender, tá? Então, vamos olhar a topológica. Topologicamente falando, um sistema, ele só tem dois caminhos, tá? Não existe, até hoje, tá? Até esse momento, a gente não tem nenhuma outra forma que não sejam duas. A primeira, cliente-servidor, tá? E a segunda, P2P, tá? Ou seja, olhando a distribuição geográfica das coisas, tá? Olhando onde essas máquinas elas estão, a gente não consegue olhar nenhum outro modelo que seja ou P2P ou cliente-servidor, tá? Então, veja, a gente não está olhando para o sistema, tá? Para a lógica do sistema, praticamente, né? A gente não está olhando para tipo de sistema, a gente está olhando ele em ordem topológica, tá? Por que em ordem topológica? Se a gente pensar nos desafios que cada um traz, esse cara aqui, ele é muito mais fácil de implementar do que esse cara aqui. Por que ele é muito mais fácil de implementar? Então vamos olhar lá. Eu quero colocar um servidor aqui. O que eu preciso fazer para que esse servidor seja um servidor? Então muitas pessoas falam assim, eu preciso que esse servidor ele seja muito robusto. Ou seja, uma máquina que ela tenha muito processamento, que ela tenha muito armazenamento, que ela tenha muita memória, ela é uma máquina servidora. Errado, tá? Por que errado? Um servidor é toda máquina que possui IP ou endereço fixo e que possui uma porta fixa. Por que é preciso de IP ou endereço fixo e de uma porta fixa? Quando a gente estiver olhando lá na parte de comunicação, né, que é o próximo módulo lá, a gente vai ver que tudo ou quase tudo está centrado em socket. Na verdade, qualquer coisa de comunicação está centrada em socket, tá? E esse socket, ele tem como informação padrão IP e porta. Então, lógico, se o IP e porta é a informação que eu uso para o meu socket, é meio que óbvio que eu preciso, de alguma forma, conseguir localizar isso para um servidor de forma muito fácil, tá? Beleza. Então, se eu preciso disso, o que mais que eu preciso para que um servidor seja um servidor? Eu preciso que ele tenha um processo sempre ativo. Ou seja, eu preciso que ele me forneça algo, tá? E esse algo pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um arquivo, ele pode ser um armazenamento de um arquivo, ele pode ser um processamento, tá? Então, assim, eu preciso que ele seja fixo para alguma coisa. Um banco de dados, tá? Então, enfim, eu preciso ter um processo, eu preciso ter alguém que está ali ativo, tá? Mas, para configurar isso aqui, não é difícil, né? Se a gente pensar aí na lógica das coisas, o que a gente precisa? A gente precisa setar esse IP aqui lá para o DNS, ou seja, a gente faz um domínio, né? Que a gente cria um nome, associa esse nome a um IP, beleza. Para esse cara aqui, a gente instala aqui um serviço
que pode ser um Apache Tomcat, um IIS lá da Microsoft, pode ser um Thunderbird para arquivo, a gente pode instanciar um FileZilla, a gente pode instanciar uma série de coisas aqui, tá? Então, eu instalo aqui nessa máquina um serviço que vai estar sempre ativo, ou seja, tem um processo sempre ativo lá que ele vai me retornar alguma coisa. Está pronto o meu servidor, tá? Agora, o que eu preciso? Eu preciso de clientes para consumir o que está no meu servidor. Então, eu tenho alguém que solicita e eu tenho alguém que provê, tá? Como que esse cara aqui lida com tempo de resposta? Então, para tempo de resposta, a gente precisa considerar algumas coisas. Então, para tempo de resposta. A gente precisa considerar a rede e a gente precisa considerar a aplicação. Então, por que eu preciso considerar a rede e por que eu preciso considerar a aplicação? Vamos pensar na seguinte situação. Digamos que isso aqui é a Terra, tá? Bem desenhado. Aí a gente está aqui. Brasil. Beleza? E a gente quer acessar um serviço da mãe Rússia. Então, tipo, eu estou no Brasil e eu quero acessar um serviço da Rússia. Se eu for pensar em níveis de rede, isso aqui está distante. Então, não adianta nada chegar aqui no meu servidor que está na Rússia e ter um processamento muito rápido. Tipo, ele pode processar em, sei lá, em tempos de, sei lá, microsegundos, tá? A minha aplicação, ela vai estar regida por quê? Ou pelo quê? Tempo de ida, né? Aqui com carga. E ela vai estar regida por tempo de volta com carga. Então, se aqui, né? Se o meu tempo aqui de rede for alto, o meu tempo de resposta vai ser alto. Tá? Olhando para a aplicação, então, nesse modelo aqui, o que acontece? Ele é rápido. Então, não é ele que está impactando. Como que eu resolvo isso? Tá? Como que eu resolvo esse problema? Existe uma técnica que chama-se CDN. A técnica de CDN, o que ela faz? É uma forma... Aqui é Context Delivery Network. Então, é uma forma de entregar conteúdo, né, de fazer entrega de conteúdo pela rede. Então, o que a gente pode fazer com o CDN aqui? A gente pode pegar o serviço que está lá na Rússia e trazer ele, sei lá, para a Espanha. Se eu trago o serviço para a Espanha, ou seja, se eu jogo ele lá para a Espanha, e agora, ao invés de acessar a Rússia, eu acesso a Espanha, eu tenho um ganho de desempenho em tempo de resposta. Por que eu tenho um ganho de desempenho em tempo de resposta? Porque o meu tempo de ida, ele diminuiu significativamente. E o meu tempo de volta também diminuiu significativamente. Ou seja, o tempo que eu gastava antes para chegar lá em cima, agora eu não gasto mais. Agora eu gasto, né, de forma mais tranquila. Então vejam que a gente está usando uma técnica de análise de conteúdo. Então, como que essa análise de conteúdo funciona? Ela olha, né, e aí, tá, pessoal, eu estou pensando que isso está claro para vocês, talvez não esteja. O serviço que está na Rússia, digamos que seja o YouTube. Para eu levar lá para baixo, levar para a Espanha, aqui tem que ser YouTube. Não dá para eu pegar, por exemplo, aqui um RussiaTube e jogar para um YouTube aqui, sei lá, que é global, que não funciona, tá? Por que não funciona? Porque eu tenho
uma aplicação conversando com outra aplicação que são iguais, tá? Ou seja, eu tenho o YouTube lá e via DNS eu consigo identificar o quê? Ó, esse cara está pedindo aqui um conteúdo que não tem na Espanha, eu posso jogar ele para a Espanha que vai melhorar isso, tá? Então vejam que eu estou trabalhando, não estou nem olhando para o serviço, né, para melhorar ele, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou olhando a disposição topológica dele, tá? Uma outra forma de fazer isso aqui, e que dá muito mais trabalho, é implementar com P2P. Por que implementar com P2P? Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar entre diferenças, tá? De cliente-servidor para P2P. Cliente-servidor, eu tenho uma fonte única de upload. Tá? Eu tenho uma fonte única de upload. E eu tenho aqui várias fontes de download. Isso quer dizer que quanto maior o número de FD aqui, menor, ou a tendência, né, a ser menor, vai ser a taxa de upload. Por quê? Esse cara pede 100 MB. Esse cara pede 100 MB. Esse cara vai ter que devolver 200 MB. Por que 200 MB? Ele vai ter que trabalhar os dois, né? Ele não vai simplesmente negar um e aceitar o outro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar 100 MB para um e 100 MB para o outro. Isso quer dizer que quanto maior o meu número aqui, tá? Quanto maior o meu número de download, a tendência da minha taxa de upload é baixar, tá? Porque ele precisa entregar. Como que o P2P lida com isso? Ele faz o seguinte. Ao invés de ter um servidor só, agora todo mundo que se conectar a um servidor passa a virar servidor também. Tá? Então todo mundo que se conectar aqui a um servidor qualquer, ele passa a ser servidor. O que isso tem de ganho? Ganho disso é o seguinte, aqui eu tenho uma quantidade de upload, que pode ser, tá, nesse caso, menor que esse cara aqui, tá? Menor que um servidor só. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente vai dividindo partes de um arquivo em vários servidores, eu vou aumentando a taxa de upload. Agora, quanto mais... Isso, distribuição de taxa de upload. Agora, quanto mais nós eu tiver aqui, quanto maior for a quantidade de nós, maior vai ser a minha taxa de upload. Então, o que acontece? Acontece que esse cara aqui é estático. Esse cara aqui é dinâmico. Beleza? Então, por isso que o P2P ele se apresenta mais rápido que o cliente-servidor. Porque ele tem uma quantidade de fontes de para quem está usando, né? Uma fonte de download muito alta. Só que veja, o que é download para esse cara, né? O que é algo que ele quer pegar, para esse cara aqui é upload, ou seja, ele tem que enviar. Tá? Então, é muito mais custoso eu enviar algo com carga do que eu simplesmente enviar um ACK. Um ACK não tem carga, então é mais rápido. Tá claro para todo mundo? Aqui. Eu sei que o quadro está meio bagunçado, porque o quadro é pequeno. Mas até aqui, tá claro por que a gente tem cliente-servidor e por que a gente tem P2P? Sim. Professor, Pode falar. e, tipo assim, nunca um vai substituir o outro, né? Tipo assim, sempre vai usar os dois sistemas aí, porque depende da situação, né? Tipo assim, falar que um é melhor que o outro não tem como, depende da situação, né? Do uso. Porque... Então, José, tem algumas coisas que a gente pode bater o pé e falar que é melhor, tá? É que a gente vai precisar depender muito de como que a gente está olhando, tá? Mas a gente consegue, em algum momento, falar que um é melhor que o outro. Por exemplo, pode falar.
É que, tipo assim, eu olhando assim, eu sempre imagino assim, não sei o que acontece na minha cabeça, é que o P2P a gente passa informação não tão importante igual o estático ali, porque o estático eu sempre faço comparação com o sistema de banco, talvez, eu não sei se é por causa disso. Fala assim, Uhum. tipo assim, o P2P não é seja tão confiável, é rápido, mas não é tão confiável. E o outro lá, ele pode ser, tipo assim, o estático pode ser mais seguro, mas também é mais lento, né? Não sei se eu tô falando Uhum. certo. Entendi. Tá. Ó, vamos olhar a seguinte situação, José. Vamos pegar esse exemplo do banco, tá? Então, aqui mais alguém, pessoal, nessa primeira parte topológica aqui, aqui ainda tem questões de segurança, tá? Que a gente pode discutir, que eu vou discutir nesse exemplo que eu vou colocar aqui, e tempo, tá? Mas, a princípio, a visão geral é isso aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Aí, José, vamos pensar a seguinte suposição. Eu tenho um banco. E esse meu banco, ao invés de eu usar um sistema legado, eu vou começar ele do zero. Tá? Então, para o meu banco aqui, ao invés de ser legado, ele vai começar do zero. E ele vai funcionar só por aplicativo de celular, só por página, ou seja, ele nunca vai. Ele nunca é muito forte, mas assim, o carro-chefe dele é online, tá bom? Então, pode Seria, até ter físico, mas o que ele quer mesmo é online. Ele não quer nem olhar para a cara do cliente, tá seria esses bom? bancos que tá chegando, tipo, esses bancos aí Esse banco online. tá vindo forte. É, O que eu preciso? Eu preciso de um servidor, né? Porque, primeiro, por causa das políticas de segurança. Para verificar se uma conexão ela é uma conexão válida, para eu verificar se aqui eu não estou sofrendo ataque de DOS, de DDoS. Né? Então, eu preciso verificar essas coisas. TCP sim aqui, flood. Então, eu preciso me preocupar com tudo isso, tá, José? Eu preciso olhar isso aí e falar assim, não, mano, tem que cuidar, tá? Porque se não cuidar, vai dar ruim. Só que, pensando aí que eu quero escalar esse banco para níveis mundiais, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que não vai dar para usar um servidor só. Eu vou ter que usar pelo menos 2 espelhos aqui. Tá? Ou seja, eu vou precisar usar 2 front-ends pelo menos para fazer o mínimo de balanceamento de carga, para que se todo mundo resolver usar no mesmo tempo, eu consiga executar essas políticas aqui. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem 2 momentos. A gente tem um momento de front-end, que é quando a informação chega de fato, tá? E a gente tem a opção de back-end, ou seja, quem está aqui atrás executando de fato. Então, o cara que está fazendo a execução aqui. E aqui, a gente pode até emendar um pouco com a... Deixa eu anotar aqui. Com a distribuição de serviço. Então, lá em algum momento da aula, foi dito lá a questão de distribuição de serviço em ordem vertical, em ordem horizontal. Né? Então, o que é em ordem vertical? Em ordem vertical, quer dizer que esse cara aqui, ele tem tudo. Ou seja, o que é ter tudo? Ele faz cadastro, ele roda IA para recomendação, ele tem banco de dados. Tá? Então, vamos colocar aqui só cadastro, IA e BD. Tá? Então, um cara só, ele está fazendo isso. Beleza? Isso de forma vertical. Ou seja, cada máquina aqui, ele vai ter esses 3 caras aqui. Tá? E a gente escala isso, ou seja, a gente faz a distribuição disso, fazendo um round robin aqui, por exemplo. Tá? Então, chega a requisição 1 aqui e vem para cá. Chega a requisição 2 aqui, vem para cá. Chega a requisição 3 aqui, vem para cá. Tá? A gente também pode estruturar esse cara
de forma horizontal. Então, como que é estruturar de forma horizontal? É fazer com que uma máquina fique responsável só pelo cadastro, então só módulo cadastro lá. Uma máquina fique responsável só pelo módulo IA. E uma máquina fique responsável só por BD. Então, agora, ao invés de ter tudo em uma só, eu tenho um particionamento dos serviços. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Bom, a vantagem aqui é manutenção. Então, você tem 3 iguais. Se você tira um, quer dizer que os outros 2 vão continuar funcionando e está tudo certo. Tá? Então, uma vantagem, manutenção. Desvantagem disso aqui, custo efetivo em tempo de resposta. Por que custo efetivo em tempo de resposta? Imagina que você tem 2 aquisições sendo trabalhadas aqui. Tá? Aí essas 2 aquisições, o que você vai fazer? Uma está processando cadastro e a outra está processando banco. Então elas estão processando coisas diferentes, só que tudo isso aqui está na memória. Então a gente sabe, né, ou espera-se que sabe, que nós temos lá no sistema operacional uma fila de executando, uma fila de pronto e uma fila de espera. Então, se eu estou fazendo lá uma atividade de processamento, por exemplo, e eu estou na fila de pronto, não acabou a minha execução, eu volto de fila de execução, desculpa, eu volto para a fila de pronto. Se eu estou num banco e eu tenho entrada e saída, eu entro em modo de execução, vou consultar a entrada e saída, eu vou para a fila de espera. E aí, da fila de espera, a hora que a minha entrada e saída estiver pronta, eu volto para a fila de pronto para executar. Então, existem essas questões que a gente precisa pensar também. Como que o sistema operacional está fazendo esse trabalho? Tá? E isso é independente de estrutura multicore ou não. Tá? Porque também vai depender muito do escalonamento, né, do processador ali. Então, tem uma série de coisas de sistemas operacionais que a gente precisa pensar. Tá? Dessa forma aqui, a gente maximiza o tempo do que cada um está fazendo. Então, o cara que está no cadastro aqui, ele só vai sofrer influência de quem também está fazendo cadastro. Então, o cara que está consultando o banco, ele está aqui, né? Ele não está mais lá junto na memória, na mesma fila de execução. Então, ele não está mais ali. Ele está numa outra máquina, tá bom? E aí, a gente pensa o seguinte, bom, o professor já falou que tem a manutenção, ou seja, se essa máquina de IA cai, toda a minha recomendação, né, todo o meu sistema de recomendação do banco, ele está fora. Então, eu, como sou esperto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, isso tanto faz a estrutura, tá? Eu vou fazer com que esse cara aqui tenha mais máquinas, e eu vou fazer com que esse cara aqui tenha mais máquinas. Tá? Então, vou aumentando isso aqui. E eu também sou esperto e estou pensando o seguinte, bom, eu já vi que tem um rolê lá do CDN. Né? Ou seja, se a informação está mais próxima, ela vai chegar mais rápido. Então, eu vou pegar esses caras aqui, então, vou tentar fazer por camadas, tá? Então, aqui eu vou chamar de camada 1, e aqui eu vou chamar de camada 2. Beleza? Então eu tenho 2 camadas aqui. Eu vou pegar quem está em camada 2 e vou jogar em outro domínio administrativo, ou seja, em outro sistema autônomo. Então o que eu vou ter de fato? Eu vou ter um sistema autônomo 1, que vai ter aqui. Sistema autônomo, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo fez redes, tá ligado o que eu tô falando, né? Sim, todo mundo? Legal. Então, ó, tá num sistema autônomo. Aí eu pego e jogo para o meu segundo sistema autônomo. Então, aqui eu tenho front C1. Eu jogo para o meu segundo sistema, meu sistema autônomo aqui. Eu jogo C2. Tá? Então, agora, o que eu... Não, Ranieri. Ranieri, um sistema autônomo é um sistema cuja administração é dele. Então, se eu pegar, por exemplo, a Oi tem
todos os roteadores pertencentes a Oi. Então, eu tenho aqui a Oi, bonitinha, lá com seus roteadores, tá? Com seu range de IP. E aí, se eu quiser fazer com que a Oi converse com a Claro, que é um outro sistema autônomo, eu jogo aqui Claro, eu preciso ter um gateway aqui que converse com o gateway lá, tá? Então, e aqui, claro, né, dentro da Claro aqui eu tenho a rede dela. Então, o sistema autônomo é todo o sistema que possui a sua administração de rede própria, ou seja, ele é o detentor da sua configuração de rede, tá? Aí o Geiso colocou ali, tem EBGP, tem IBGP, você tem políticas de roteamento interno, você tem políticas de roteamento externo. Aí a gente entra em todo um domínio de redes, que eu acho que não é o momento agora, tá? A gente pode até olhar lá em comunicação, tá? Mas no sistema autônomo é isso, tá bom? Você tem a Oi lá e você tem a Claro aqui. Então, o que eu estou fazendo com esses caras? Eu estou falando o seguinte, ó, um serviço meu, então vou colocar aqui, né, o FC1 aqui, ó. O FC1 está na Claro e o FC2 está na Oi. Um dos motivos para eu querer fazer isso, se a rede da Claro cai por algum motivo, eu não perco todos os meus serviços porque eles também estão hospedados na Oi. Tá? Então, a gente faz esse tipo de redundância como uma tolerância à falha. Tá? Então, se um cai, o outro assume e vida que segue. Tá? Isso tem que ser transparente para o usuário também. Então, tolerância à falha é um ponto importante que a gente precisa pensar. Tá? Mas voltando aqui, então, ao problema que eu quero chegar lá do José, que ele falou para mim o seguinte: professor, não dá para eu usar cliente-servidor com P2P. Não dá para eu fazer isso. Aí, José, vamos pensar o seguinte. Você tem máquinas em uma rede, você tem máquinas em outra rede, né? Ou aqui, você tem lá o front-end de algumas máquinas aqui, tem front-end de outras máquinas aqui, tá? Você pode estruturar essa rede aqui como uma rede de sobreposição, com DHT lá. Por que você pode montar isso como um DHT? Primeiro, o DHT ele não serve exclusivamente para arquivo, tá? Então, o DHT ele é uma forma de tentar classificar ou categorizar nós que fazem a mesma coisa em uma rede. Então, quando a gente fala isso, eu posso falar, por exemplo, que o meu DHT ele é baseado na informação que cada um trabalha. Ou seja, o meu DHT aqui pode classificar máquinas que têm IA como máquinas próximas. Ou seja, eu faço uma rede DHT de IA. Eu posso fazer uma DHT de banco de dados. E uma DHT de cadastro. Ah, preciso ter uma CAN para cada um? Não. Todas estão junto, tá? Só que o que vai acontecer? Né? Todas estão no mesmo DHT, só que o que vai acontecer? Vamos pensar aqui numa CAN. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter uma região que ela vai ter IA. Você vai ter outra região aqui que vai ter BD. Você vai ter uma outra região aqui para CAD. Ou seja, a minha rede interna ela pode ser estruturada como um P2P para eu facilitar, por exemplo, descoberta de serviço. Então, ó, eu tenho uma máquina que fez a solicitação via sistema autônomo 1, só que ela está mais longe, ela está mais perto de sistema autônomo 2. O que eu posso fazer? Eu posso olhar na minha DHT qual nó processa IA e está mais próximo do cara, tá, de quem está solicitando, e aí fazer a entrega para o cliente. Ou seja, eu posso ter cliente e servidor dentro da mesma arquitetura. E aqui está o ponto que a gente quebra entre o que é lógico e o que é topológico. Imagina comigo, quando a informação chega no front-end, e adentra a rede aqui, o que acontece? Eu tenho um processo P1 aqui, que fez um socket, que fez uma solicitação, e ele está em estado de espera.
Quando o front-end manda para dentro, ele tem um processo P2 que ele pode solicitar de qualquer forma, desde que ele tenha uma resposta para alimentar P1. Tá? Então, não tem problema. Agora, se eu tenho uma aplicação, eu continuo tendo a minha aplicação aqui do banco, tá? Aí, um cliente, ele vai chegar, então, aqui é o cliente 1, ele vai chegar e vai conectar no meu front-end. Por quê? Porque ele está usando a lógica de cliente-servidor. Então, ele pega o IP fixo, ele pega o nome fixo, a porta fixa e faz um connect. Aí tem o meu cliente 2, que ele vai fazer uma busca em largura na rede, ou seja, ele vai procurar nó a nó para ver quem é front-end do banco. Ou seja, esse comportamento de procurar nó a nó, de sair buscando fazer um flood, isso aqui é um comportamento de P2P, não é um comportamento de cliente-servidor. Ou seja, o meu cliente, né, quando eu desenvolvo ele é para uma arquitetura cliente-servidor. Ou seja, a minha conexão sempre vai ser o seguinte, tal IP, tal porta. Quando esse cliente é de um P2P, eu sempre vou falar para ele, busque o serviço. E ele se vira. Tá claro? Sim, sim. Tá? Então, a gente pode ter, tá, José, a forma arquitetônica da coisa. Agora, o serviço, ou seja, ter um cliente que é cliente-servidor, um cliente que é P2P, isso não pode acontecer, tá? Então, veja que a gente está separando estrutura que serve o cliente e estrutura de gerenciamento da nossa infraestrutura, tá? Estou usando esses DHTs para melhorar o meu sistema de busca, o meu sistema de alocação não, porque essas máquinas elas não precisam necessariamente estarem próximas, mas para eu melhorar o gerenciamento dessas consultas e melhorar a forma como eu entrego. Para quem? Para o front-end. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Thomas. Pessoal, antes de ir lá na do Thomas. Aqui, tá tranquilo essa relação de topológica com lógica? Se não tiver, pode falar, tá, gente? E assim, isso aqui, vocês também não vão achar no Google, porque eu acabei de pensar isso aqui. Então, assim, se não entendeu agora, pergunta agora, porque esse exemplo vocês não vão achar não, tá? Beleza, então, acho que tá de boa. O Thomas perguntou o seguinte, ele falou assim, tá, esse DHT, ele funciona mais ou menos como a relação de porta MAC do switch. Então, vamos olhar a relação de porta e MAC do switch. Então, a gente tem um switch. E a gente tem uma conexão aqui, né, que tem um MAC, uma P1. E eu tenho uma conexão aqui, que tem um MAC na P8. Tá, então, estão os dois conectados. Quando essa máquina que está na P1 quer conversar com essa máquina que está na P8, a primeira coisa que ele precisa fazer é indexar a tabela ARP. Então, como que ele indexa a tabela ARP? Ele manda um broadcast aqui, tá, um broadcast de enlace, perguntando para todo mundo aqui quem tem o MAC desse cara aqui que está na P8. Como que ele faz isso? Via IP. Então, ele tem um IP específico. Mas ele não tem MAC, tá? E aí, o que ele faz? Ele mete um broadcast aqui. Ele mete um broadcast lá. Por quê? Porque ele sabe que esse broadcast vai ser aceito aqui, vai ser aceito aqui, vai ser aceito aqui, vai ser aceito aqui, aqui, aqui. E aí, qual que é o resultante disso?
Quando chega na camada 3 desse cara, esse cara dropa. Quando chega na 3 desse cara, esse cara dropa. Quando chega na camada 3 desse cara, esse cara aceita. E aí, quando ele faz isso, o que ele devolve como informação? Ele devolve pessoal, tem alguém com o microfone aberto ou é minha vizinha? Então, o que esse cara faz? Ele retorna o MAC address dele e aí é feita uma associação ARP, tanto em P1 como em P8. E aí a gente sabe qual é o MAC que está na P8 e qual é o MAC que está na P1 e consegue fazer isso pareado. Tá? Esse é o funcionamento do switch. Como que é o funcionamento do DHT? O funcionamento do DHT é o seguinte. O funcionamento do DHT ele é da seguinte forma. Primeiro, como que os nós, eles acham, né, eles sabem quem está na rede DHT. Então, todo nó tem uma aplicação. Tá? Todo nó ele instala essa aplicação no computador dele. E a essa aplicação tem uma lista aqui de possíveis nós. Tá? Na verdade, isso aqui sempre tem um indexador, mas a gente não vai entrar nesse momento agora. Tá? Então, esse app tem uma lista de possíveis, aí ele vai se conectar com outro cara que também tem o app lá. Vamos chamar ele de Casar, FileZilla, enfim. Tá? E vai se conectar com outro cara que também tem o app lá. E assim ele vai criando a rede. Tá? Até o momento, nada foi indexado. Tá? Ele só fez uma busca lá da lista dos possíveis e fez a conexão. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, esse cara aqui tem uma DHT, ou seja, tem uma lista de nós, tá, que ele consegue alcançar baseado em um critério. Tá? Então, esse cara aqui já tem uma DHT baseada em um critério. Muito provavelmente, a DHT desse cara aqui vai seguir o mesmo critério. O que pode ser esse critério? Podem ser máquinas e set, por exemplo. Então, ou quantidade de frequência livre de processador. Tá? Então, ele vai ter lá algum critério que ele vai classificar. Dado esse critério que já está vigente, ou seja, que já está em execução, esse cara aqui, ele vai ser posto próximo de alguém. Como assim posto próximo de alguém? Fisicamente ele está aqui. Tá? Deixa eu até colocar número para ficar mais fácil. Então, fisicamente ele está aqui. Virtualmente ou na sobreposição dele, ele pode estar ou seja, se a gente colocar que a classificação dele for por volume de processamento livre, ele está muito similar ao que o 4 tem disponível e normalmente ele atende. Tá? Se a gente quiser usar um exemplo de arquivo, também dá. Digamos aqui que o critério são músicas. Tá? E aí, esse cara aqui, ele tem, e ele quer fornecer, ele quer indexar isso, ele quer colocar lá, sei lá, Titanic. Ele quer indexar Titanic, beleza? Aí esse cara aqui fala assim, pô, mas o gênero que eu tenho é rock. Então eu estou distante desse cara aqui. Aí esse cara aqui fala assim, ó, o meu gênero é clássico. E esse cara aqui fala, o meu gênero é funk. Então, entre rock, clássico e funk, o mais próximo do Titanic lá vai ser o 4.
Então, ele cria virtualmente essa rede, falando que o 1 está próximo dele. Fisicamente falando, eles estão distantes do mesmo jeito, tá? Então, porque o que acontece? Vamos imaginar o seguinte cenário de busca. Eu estou buscando o Titanic, tá bom? Aí o Titanic, ele tem um metadado lá no arquivo, que vai falar qual que é a categoria dele. Digamos que isso aqui seja, sei lá, eu sou meio fora dos bagulho aqui, mas vamos falar que seja New Age. Aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá no DHT e vai falar assim, na tabela de hash dele, vai falar assim, brother, quem que é próximo de New Age? Então, próximo de New Age, ele já vai vir para o 4. Então, ele não precisa bater no 2 e falar assim, não tem. Bater no 3 e falar, não tem. Opa, o 4, aqui beleza, e encaminhar para o 1. Tá? E aí, para facilitar, né, para não precisar ficar trabalhando com nome, esses caras, eles são indexados por hash. Por que eles são indexados por hash? Porque cada arquivo vai ser único, né? As partes desse arquivo, eles também serão únicas. Isso quer dizer que, se brotar um maluco aqui, ó, também com Titanic, ele vai ser indexado aqui e não perto do 3, tá? Então, essa hash, ela está servindo para isso, ou seja, para controlar todo mundo, né, com um identificador único, falou assim, ó, você quer esse arquivo, ou você quer esse processamento, esse armazenamento, a hash é essa, tá? Se particionar esse cara, a hash permanece a mesma, a não ser que ela seja, que o arquivo, né, o recurso, ele seja modificado. Aí a gente tem uma mudança de hash, e aí precisa fazer uma reindexação da DHT. Tá claro? Então, Thomas, assim, é bem diferente, né? Porque o switch ele é bem simplório, né? Ele faz um broadcast, deu match, beleza. Se não deu match, ele já dropa o pacote lá e fala assim, ó, não tem ninguém. O DHT, na verdade, ele está tentando diminuir o espaço de busca, né? Então, baseado nos critérios ou no conteúdo que cada nó tem, ele busca quem está mais perto, tá? Ou seja, quem está mais similar ali dentro de um contexto. Bom? Beleza. Então, continuando aqui, eu já cobri a do Thomas, já cobri a do José. E aí, vamos pensar na parte lógica ali, só para a gente fechar. Então, a parte de topológica, pessoal, é isso, tá? É você trabalhar ou com cliente-servidor ou com P2P, tá? E as formas, elas são as mais variadas, tá? Para a gente fechar. Então, eu tinha falado para vocês, tempo de resposta, temporização e segurança. Se a gente for pensar nesses caras, tempo de resposta, temporização e segurança, tanto o cliente-servidor como o P2P, eles vão ter suas mazelas, tá? Então, ó, por exemplo, segurança em relação à disponibilidade. O cliente-servidor é muito mais disponível, tá, do que o P2P. Por que ele pode ser muito mais disponível que o P2P? Porque existe um esforço muito grande para que a máquina sempre esteja ligada, sempre esteja ativa. Quando no P2P, esse cara ele é intermitente, né? Ele pode estar em todos os nós ativos, como todos os nós podem desligar ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue controlar isso de fato, como controla lá em cliente-servidor. Temporização. Para temporização, se a gente considerar P2P totalmente online, ela vai ter uma temporização melhor do que o cliente-servidor. Tá? Ou seja, ela vai te dar uma resposta em tempo útil melhor do que o cliente-servidor. Por quê? Porque a gente tem pares conectados, tá? E esses pares eles podem estar mais próximos da gente do que um servidor. E o tempo de resposta, a gente vai ter uma curva aqui.
tá? Então, como assim uma curva? Se o cliente servidor estiver vazio, ou seja, não tiver ninguém conectando, o tempo de resposta dele aqui vai ser baixo. Se o meu P2P tiver um nó só, um nó provendo, esse tempo de resposta fica alto. Então, aqui, servidor, aqui P2P. Conforme a utilização do servidor aumenta, esse tempo tende a aumentar. Conforme a quantidade de nós com arquivo disponível começa a aumentar, esse tempo de resposta tende a diminuir. Tá? Então, em tempo de resposta vai depender muito da utilização, tá? Muito do propósito do que a gente está buscando ali. Tem como escalar isso aqui? Tem como escalar isso, tá? Só que ele é custoso, né? Ele depende de infraestrutura. Tem como escalar isso aqui? Tem. Ele é menos custoso porque a quantidade de configuração que a gente precisa fazer, pelo menos para colocar ele em funcionamento, é baixa. Tá? Tem algumas questões complicadas. Por exemplo, você tem lá uma P2P e aí o nó cai. E ele estava fornecendo alguma coisa para alguém. Ele vai estar com a memória suja porque ele estava processando alguma coisa para alguém e caiu. Quando ele volta e faz lá de novo, a gente precisa tratar essas páginas sujas, ou seja, vai continuar provendo o que estava provendo anteriormente, a gente vai matar todos os processos que estavam aqui e começa tudo do zero. Então, o que a gente vai fazer? Então, essa reentrância de nó, ela também é importante ser trabalhada, tá? E por não ter um esforço muito grande para que isso fique sempre ligado, isso aqui pode acontecer com muito mais frequência do que a gente pensa, tá? Agora sim, vamos para a parte lógica. A parte lógica da coisa, tá, gente? Então, a parte lógica da coisa, a gente vai olhar o seguinte. Como que eu vou pensar a minha aplicação, né, qual que vai ser o modelo lógico dela, para que ela tenha o melhor desempenho? Então, de novo, né, eu estou buscando lá tempo de resposta, segurança e tal. A segurança para a parte lógica talvez seja mais tranquila. Por quê? Porque na parte lógica, a gente vai pensar em segurança da aplicação e a gente vai pensar em segurança para a rede. Então, na parte de segurança para a rede, onde que a gente consegue manipular alguma coisa? Camada 3. Qual que é a camada 3? Camada 3, camada de rede. E o que eu posso colocar de segurança na camada 3, né, para tentar ficar um pouco mais seguro? IPsec. Ou seja, eu vou ter uma estrutura como se fosse uma VPN, tá, para fazer troca de pacotes. Posso usar também aqui, para a parte de rede, tunelamento, mas aí o tunelamento entra mais em aplicação do que rede propriamente dita. Tá? Então, se eu estou usando IPsec, o que está acontecendo? Eu estou colocando um overhead ali na minha camada 3, que precisa ser trabalhado. Tá? Então, essa camada 3 ela passa a estar dentro de outra camada 3. Então, eu tenho uma camada 3 sem IPsec e uma camada 3 com IPsec. E isso aqui gera overhead, tá? Ou seja, isso gera atraso em relação ao tempo de resposta. Aumenta a segurança, diminui o tempo de resposta. Tá? Em relação à aplicação, eu posso pensar aqui em uma série de coisas. Eu posso pensar em criptografia. Eu posso pensar em autenticação. Eu posso pensar em tunelamento, o próprio tunelamento aqui. Então, eu posso pensar uma série de coisas aqui para esse cara aqui funcionar bem. Dentro da parte lógica, aí entra aquela questão lá do cliente, né? Se ele é um pouco mais magro, se ele é um pouco mais gordo. O que isso é na prática? Eu tenho um IoT e eu tenho um Xiaomi Pro, fera, Xiaomi, melhor celular que existe no mundo. E eu quero desenvolver um browser para esses caras. Tá? Eu quero desenvolver um browser que eu consiga tanto usar lá no meu IoT, como eu consiga usar no meu Xiaomi. Se eu pensar nesse cara aqui, seria interessante que ele manipulasse só os dados.
Ou seja, lá no material vocês têm várias camadas, né? Então, você tem lá a camada de dados, vocês têm a camada de BD, tem a camada de processamento, enfim, vocês têm uma série de camadas que eu não lembro de cabeça agora, mas vocês têm uma quantidade significativa. Então, seria interessante para esse IoT trabalhar uma camada só. Por quê? Porque a gente quer economizar recursos de bateria e a gente quer economizar recursos de rede. Né? Então, a gente quer fazer com que esse cara seja otimizado. Se eu estou olhando para um celular, eu posso tirar toda a sobrecarga da rede, né, e de processamento, posso jogar tudo para o celular. Então, eu posso pegar essas 3 camadas aqui e jogar para o meu celular lá. Por quê? Porque eu sei que ele tem recurso para executar isso sem atrapalhar o meu tempo de resposta. Então, vejam que, quando a gente está pensando na parte lógica, uma coisa que ela é muito importante, muito essencial, né, nisso tudo, é o QoS da aplicação. O que é o QoS da aplicação? A qualidade do serviço que eu estou provendo. E aí, esse serviço, a gente começa a pensar ele de outras formas. Por exemplo, vou fazer ele em camadas. Então, a gente já tem aí uma metodologia, por exemplo, de microserviço, que faz com que eu transforme um binário, né, ou seja, um executável que tinha começo, meio e fim, eu consigo separar ele em várias funções, onde cada função ela vira um serviço, e aí eu consigo fazer o quê? Ó, esse serviço aqui é o que está sendo mais requisitado, está sendo mais utilizado, eu aumento ele. Sem necessariamente precisar aumentar os de cima, porque eles não estão sendo utilizados. Então, eu já consigo aqui olhar para esse microserviço, por exemplo, e melhorar a minha aplicação. Eu também posso pensar em produtor-consumidor. Então, como que é um produtor-consumidor? Eu tenho lá os meus serviços. Eu tenho um espaço onde eu faço o quê? Quem produz, joga aqui. Vou produzir. Então, eu jogo um espaço lá, né, um servidor, tá, um serviço para pegar isso aí. E eu tenho serviços consumidores que vão lá e pegam isso aqui. Mas eu falo assim, pô, Dionísio, mas onde que a gente usa isso, né? Porque, cara, não sei se funciona, não sei se tá legal isso aí. Toda vez que a gente vai alugar um carro, comprar uma passagem, a gente vai buscar hotel, toda vez que a gente busca um serviço de terceiro usando um agregador, ou seja, vou lá no decolar.com e quero buscar uma passagem. Eu vou lá no Trivago, estou buscando um hotel. O que esse cara está fazendo? Você tem vários serviços aqui, serviços de hotéis, que estão jogando lá, né, que estão produzindo listas. Fala assim, ó, tá aqui, né, essa consulta resultou isso, resultou aquilo, aquele outro. E o meu Trivago lá está mudando esse cara. Ou seja, um produz e o outro consome, tá? Que mais que eu tenho aqui de modelo? Modelo em camadas, né? Então, tem lá camada 1, camada 2, camada 3. Se o meu sistema, tá? Se eu estou pensando no meu sistema da seguinte forma, eu preciso de um módulo de contabilidade, por exemplo, de imposto de renda, tá? E eu estou desenvolvendo ele em modelo de camadas, tá? Eu tenho uma camada 1 que conversa com a camada 2, conversa com a camada 3. A minha preocupação aqui é o seguinte, que eu tenha uma forma aqui de entrada padronizada e que eu tenha uma forma também de saída padronizada. Por que eu preciso padronizar a minha entrada e padronizar a minha saída? Porque eu posso trocar essa camada aqui, ó, por qualquer outra coisa que eu não preciso necessariamente modificar essa camada, tá? E modificar essa camada. E aí a gente parte nessas ideias aqui, a gente parte do princípio de localidade. Ó, esse cara aqui, ele pode estar fracamente acoplado, ou seja, ele pode estar, cada serviço está em um lugar,
o repositório está num terceiro lugar e a gente consegue trabalhar muito bem. Ele pode estar trabalhando com várias máquinas distintas, tá? Então, cada máquina lá vai ter um serviço, um microserviço aqui, mas a gente pode ter em uma só, ou seja, ele pode ser tanto fortemente como fracamente acoplado, tá? Aí alguém vai falar assim, pô, Dionísio, mas se eu já tinha um cara aqui em execução lá, bacana, para que eu me dei o trabalho de dividir em microserviços para rodar em uma máquina só? Pô, pensa comigo. Aqui, você tem todo esse binário carregado na memória. Quando você separa esse cara em serviços, se esse serviço aqui não está em uso, ele não vai te atrapalhar no consumo de memória e tampouco vai te atrapalhar no consumo de processamento. Então, transformar esse cara, mesmo rodando em uma máquina só, pode melhorar a escalabilidade do sistema. Tá? O Google faz isso. E aqui o modelo de camadas, normalmente ele é usado em sistema fortemente acoplado. Por que ele é usado em fortemente acoplado? Porque se eu pensar nesse modelo aqui de camadas e eu separar cada camada em um lugar, né, cada camada no lugar da rede, eu vou precisar ficar fazendo um monte de chamada de rede para plotar ele num cara só, tipo, num usuário só. Tá? Então, o modelo de camadas, especificamente, ele é fortemente, tá? Especificamente fortemente. O de microserviço e o produtor consumidor aqui, ele não necessariamente precisa ser fortemente. Na verdade, esse aqui é fracamente full time, tá? Esse cara aqui pode ser um ou outro e esse cara aqui é fortemente acoplado, tá? E vejam que todas essas formas, elas estão passando por quê? Pela lógica, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, um jogo. O que compensa mais o meu jogo? Eu fazer ele em camadas, né? Mesmo que seja um jogo, fazer ele em camadas, usar microserviços. Esse aqui para jogo não funciona, tá, gente? Não dá pega, não. Mas esses dois aqui dá para implementar. Eu estou desenvolvendo lá, sei lá, um servidor web. Então, qual que é mais vantagem? Tá? Então, eu preciso pensar isso também. Tá? Aqui, perguntas. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Legal. Para fechar, gente, aqui então a gente cobriu, tá? Eu consegui cobrir, não de forma igual tá lá na apresentação e tal, né, pontual, mostrando cada coisa, mas eu acho que eu consegui cobrir toda a parte de arquitetura. Tá? Se eu não conseguir, depois vocês me lembram que se faltou algo, a gente discute. Teve uma coisa que eu notei nas questões de vocês, que foi o seguinte. Alguns fizeram uma questão assim, cite exemplos de sistemas distribuídos. Então, cite exemplos de sistemas distribuídos. E alguns colocaram assim, Facebook. Aí outros colocaram Google. O serviço em si, se a gente olhar lá a página do Facebook, ele não é um sistema distribuído, tá, gente? Da mesma forma que o Google, como buscador ou como e-mail, ele também não é um sistema distribuído, tá? Onde que eles entram como um sistema distribuído? Quando eu pego esse Facebook aqui, e eu olho a lógica dele lá, A lógica de autenticação dele é distribuída. oi? A lógica de autenticação dele usa microserviços, né? Aí ela é distribuída. Isso, mas não só a lógica para Diego. Aqui, quando a gente fala no Facebook, a gente está olhando, tá? A gente fala que ele é um sistema distribuído, ou que ele está no tocante de sistemas distribuídos, nós estamos olhando os servidores e a lógica por trás desses servidores, tá? Então, por exemplo, se os front-ends aqui, se eles conversam entre si, se os back-ends, eles são específicos aqui para cada front-end, se esse cara aqui joga lá, se esse cara aqui joga aqui, enfim, tá? A gente está olhando para o servidor do Facebook e não para o que o Facebook entrega, tá?
A mesma coisa acontece com o Google. Se a gente pegar o Google, ele usa lógica de DNS para fazer essa troca aqui. Já o Facebook, ele não usa lógica de DNS para fazer essa troca aqui. Ele usa uma outra lógica. Então, o Google aqui, quando a gente fala no domínio de sistemas distribuídos, nós estamos olhando a nuvem do Google, ou a forma como esses servidores do Google se comportam, como que é a comunicação entre eles. Ou seja, a gente não está olhando para o serviço em si, tá, gente? A gente não está olhando para a página buscadora. Porque isso é uma outra coisa, isso é um sistema multimídia. E aí esse multimídia, para o Google, por exemplo, ele tem lá um algoritmo de ranqueamento para te dar as páginas mais melhores, né, referenciadas. O Facebook é um sistema multimídia. Naquele, ele usa, né, o sistema de subscrição lá. Você vai lá e faz amizade com alguém, aí o cara posta, você vê e tal. Mas isso é a lógica da aplicação, tá? E não a aplicação em si, tá bom? Então, a aplicação em si é multimídia, tá? Qualquer página web é multimídia, porque você tem lá fotos, você tem vídeo, você tem texto, ou seja, você tem várias mídias num pote, né? Isso é que a gente pode chamar assim, tá bom? Então, quando a gente fala em aplicações ou sistemas distribuídos, né, exemplos desses caras, a gente pode falar o quê? Qualquer coisa com servidor, servidor de jogo, servidor de e-mail, servidor web, servidor de transferência de arquivo, qualquer servidor que vocês pensarem, tá? De jogos. Ou seja, a gente está olhando para como é estruturado, tá? Ou a lógica de separação do serviço, né? Então, se é por subscrição, se é por microserviço, se é em camadas, tá? A gente está olhando isso e não o que ele está entregando de fato. Na verdade, para a gente, o que ele está entregando, assim, não é muito do nosso domínio, tá bom? Ele pode entregar uma página web e tá tudo certo, tá bom? É claro, pessoal? Tranquilo, todo mundo? Legal. Então, pessoal, por hoje, a aula era isso, tá? Eu abro agora para perguntas, se ficou alguma coisa que eu não comentei e que vocês quiserem perguntar a respeito do conteúdo, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar a respeito das atividades, também fiquem à vontade, tá? Então, vocês têm aí um tempinho para... Tá, beleza, eu já arrumo isso aí, gente. Pode deixar, tá? É porque na hora que eu coloquei dia 31. 31? Eu não lembro que dia que eu coloquei de fato, mas eu já corrijo isso, tá? Fica tranquilo. As datas. Pessoal, então, reforçando, tá? As atividades de questionário é para a gente fazer uma avaliação final sobre o conteúdo teórico. Os resumos é para a gente olhar como que esses conceitos estão sendo aplicados na prática. As apresentações é para a gente ver o que vocês estão pesquisando, né, sobre sistemas distribuídos, quem está trabalhando com, sobre o que é de interesse para quem não está trabalhando. E o trabalho final, esse sim é um artigo estruturadinho, bonitinho, com template, para ser entregue, tá lá no último dia de aula, beleza? Legal, pessoal. Então, dado que ninguém mais se pronunciou, né? Então, a gente fica por aqui hoje. A aula 3 já está lá disponibilizada, tá? Quinta-feira que vem, eu de verdade não sei como que tá essas questões de feriado e tudo mais. Porque no calendário acadêmico, está mostrando para, pelo menos, né, a versão que está lá no site da Prograde, está falando que quinta-feira é letivo. Tá? Então, assim, se quinta-feira é letivo, a gente vai trabalhar quinta-feira normal, tá bom? Se tiver alguma mudança, eu vou avisar vocês via fórum. Tá? Então, sempre olhem lá a caixinha de spam de vocês, né? Verifiquem se não está indo para lá, marquem como não spam, tá? Porque toda comunicação, ela é mais fácil de eu fazer por lá. Tá? Então, é mais fácil do que eu ficar mandando e-mail. Lá a gente consegue controlar. Por e-mail, às vezes, passa algumas coisas.
Então, olhem lá o e-mail de vocês. Se tiver alguma modificação, eu vou avisar vocês de antemão. Algum repositório. Você fala de artigo, ô Wagner? Repositório pode ser muita coisa, né? Cara, não, tá? Assim, a gente não tem um repositório exclusivo de sistemas distribuídos. Então, o que você pode fazer é utilizar o Scopus. O Scopus é uma boa ferramenta, só que você precisa estar na rede da UFMS ou de alguma instituição que tenha cadastro Scopus. Dá para você usar o Mendeley. Mendeley também é uma boa, tá? Para pesquisar. Porque você consegue, né, separar a string de sistemas distribuídos. E, na pior das hipóteses, nós temos algumas revistas muito boas. Tá? A gente tem a GISA, que eu não lembro o significado do acrônimo. A gente tem a JPDC, que também é voltado, tá? Aqui é para paralelo e distribuído. Aqui é para distribuído. Eu não lembro se é só distribuído, mas aqui tem algumas coisas. A gente tem um chamado Network. Tem o JPDC. Não, JPDC já foi. Tem o Filter Generation, FGCS. Então, a gente tem algumas revistas muito, muito boas na área de sistemas distribuídos, tá? Nós temos também algumas conferências nacionais. Então, tem lá o SBRC, que sempre tem algumas coisas distribuídas rolando por lá. A gente tem o W Performance. Tem um que chama DISC, que é muito bom também na área, tá? Que é só para sistemas distribuídos. Então, assim, revista e conferência tem, tá? Bastante. Então, essas são só as que eu lembro agora aqui de cabeça, tá? Mas tem várias outras. Então, usa o Scopus lá, usa o Mendeley, tá? Que dá certo, tá bom? Tem algumas opções aí. Pessoal, então é isso. Um abraço para vocês. Aproveita o final de semana, fiquem em casa, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, se cuida, né? Usa máscara lá, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Beleza, pessoal? Abração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Wesley, pode falar, eu não vi que você estava com a mão levantada, desculpa. Wesley? Não?